Dois objetos de massa M1 e M2, em que M2 é igual a 2 vezes M1, encontram-se na borda de uma mesa de altura H, em relação ao solo, conforme representada a figura a seguir. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade V0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos da posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo nos gráficos T1, Q, que nos gráficos T1Q representa o tempo da queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o gráfico da direita representa o objeto 2. Só para vocês tomarem um grande cuidado, galera, toda questão em que a força resultante no corpo durante o lançamento, durante a queda, for igual ao peso, a massa não vai interferir no movimento. Então, sempre em casos de lançamento que se desprezar a resistência do ar, a massa não vai interferir no movimento. Então, se eu tiver o corpo 1 fosse uma formiga e o corpo 2 fosse um transatlântico, eles cairiam tendo exatamente o mesmo movimento, porque a resistência do ar ela foi desprezada. Quando a resistência do ar é desprezada, a aceleração gerada no corpo vai ser a aceleração da gravidade. Foi? Beleza? Então, não interessa a massa desses corpos. Então, para que colocou? Para confundir vocês. Beleza? Outra coisa que a gente tem que observar, que os dois corpos, eles caíram de uma mesma altura e os dois estão sob a ação de uma mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e os dois iniciaram com a mesma velocidade inicial, que foi de 0 metros por segundo. Porque os dois começaram a cair a partir do momento que eles perderam o contato com a mesa. Então, nenhum dos dois tinha movimento vertical desde o início. Alexandre, mas o 2 tem um movimento horizontal, tem uma velocidade horizontal maior porque ele foi lançado. Mas não são movimentos independentes, aqueles que são perpendiculares? O movimento horizontal e o movimento vertical, um não interfere no outro. Então, pouco me importa se um tem movimento horizontal e o outro não, porque aqui nós estamos analisando o comportamento da altura do corpo ao longo do tempo. E o comportamento da altura está relacionado com o movimento vertical, que a gente sabe que vai ser um movimento uniformemente variado, acelerado durante a queda. Eu não vou precisar me preocupar com o movimento horizontal. E que mais que eu sei? Que esses movimentos, eles são idênticos. O movimento de um e o movimento de dois. Se eu tenho essa maldade, eu já elimino a B, eu elimino a A, eu elimino a D. Sobrou quem? O gráfico A e o gráfico E. Agora, qual vai ser? Vamos lá. Esses gráficos estão falando do comportamento da altura em função do tempo. Então, um gráfico de distância em função do tempo. Quais informações que esse gráfico me dá? Eixo Y, a altura. Eixo X, o tempo. E a inclinação
dele, que é a relação de y sobre x, metro dividido por segundo, que é a unidade medida do eixo x é de tempo, e a unidade medida do eixo y é de distância percorrida, né? Então, a inclinação vai ser metros por segundo, que é a mesma coisa que velocidade. Tranquilo? Então, se a velocidade é a inclinação, eu não posso marcar a questão E, a alternativa E, porque ele está dando os dois casos com inclinação constante. Se os dois casos têm inclinação constante, ele está afirmando que os dois movimentos aqui de queda são movimentos de velocidade constante. E para ser um movimento de velocidade constante, ele tem que ser um movimento uniforme. O que não é, porque o movimento foi cada vez com velocidade cada vez maior, porque foi um movimento acelerado. Então, se a velocidade é cada vez maior, a inclinação vai ter que ficar o quê? Cada vez maior, conforme representado no gráfico da letra A. Ok? Resposta, então, letra A.